Olá, tudo bem? Eu sou a Flávia Pircher, ceramista, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre queima, ainda o assunto, porque eu percebo que ainda tem muitas dúvidas e as pessoas me pediram para fazer um resumo desse. Eu gravei uma aula, né, bem detalhada, bem pormenorizada, com o objetivo de tentar ajudar, com um valor super acessível, mas tem pessoas que não querem comprar e ok, pediram se eu podia dar um resumo aqui, um en passant, do que é necessário um ceramista saber e conhecer para conseguir ter uma melhor chance de sucesso na sua queima. Então eu vou resumir o que, na minha opinião, são os conhecimentos necessários para você ter, para conseguir fazer uma queima tranquila e mais ou menos controlar as variáveis e até entender o porquê que algumas coisas acontecem, coisas boas ou coisas ruins. Então vamos lá. Então eu vou elencando assim o que eu acredito que seja importante você saber e conhecer. Primeira coisa são os tipos de fornos, né? Forno elétrico, forno a gás, forno a lenha e o forno a diesel. O forno a diesel para nós ceramistas não é muito comum, ele acontece mais na indústria, mas os outros três acontecem com muita frequência. Os cuidados que você tem que ter com esse forno, o que você precisa saber no forno elétrico sobre a instalação, a bitola do fio, o tipo de disjuntor, a tensão do lugar que você mora, onde esse forno vai ser instalado, se você precisa pedir para a companhia elétrica aumentar a tensão para dar conta do forno, porque senão o forno não chega mesmo na temperatura, pode ser um equipamento maravilhoso, ele não vai chegar. No forno a gás, o que você precisa saber? Você precisa conhecer as especificidades do gás, para você não forçar, não correr o risco de estourar o botijão, explodir, na verdade, né? Se você força demais a vazão desse gás, como que é o local onde esse forno vai estar instalado, para também não correr o risco do gás, que é um pouco mais pesado do que o ar, a atmosfera, para ele não ficar ali parado e correr o risco de explosão e tal. E a lenha, uma queima muito específica, os fornos são bem característicos, e aí teve até o vídeo que eu postei a semana passada, que é um recorte da queima-lenha, especificamente feita no forno no Borigama, que foi do pessoal do Ateliê Terra Bela. Aí veio o Lei de Cunha, que tem um forno desses, ajudar o pessoal do Terra Bela a queimar, todas as características dessa queima, a influência do tipo de madeira, de como essa madeira é preparada. Então, assim, tudo isso você tem que conhecer antes de escolher o forno que você quer ter. Depois, você tem os tipos de queima. Uma queima oxidante e uma queima redutora. Qual a diferença de uma para outra? Por que que a queima redutora muda a cor do esmalte? Por que que a queima oxidante não muda? Qual é a característica do forno elétrico? Qual é o tipo de queima do forno a gás? Então, tudo isso também é importante você conhecer para saber tirar o melhor proveito do forno que você escolheu ter. E finalizando a parte do equipamento, é importante você saber sobre a manutenção, trocas de peças, a questão técnica. Terminando essa parte relacionada ao equipamento, o que é importante você saber especificamente na queima? Conhecer quais as transformações que a argila passa dentro do forno quando ela está sendo queimada. Porque conhecendo essas transformações, você vai entender problemas que podem acontecer com a sua peça. Por exemplo, sabendo que conforme a temperatura vai aumentando dentro do forno, tem a eliminação da água química. Para que serve saber isso? Quantos graus ela acontece? Porque isso vai evitar que a sua peça que está úmida exploda, por exemplo. Por que te interessa saber sobre a inversão de quartzo? Você não quer ser químico, físico, nada disso, mas é um mínimo de conhecimento necessário para saber que nesse momento é a hora que a peça se mexe, que pode acontecer a trinca, pode acontecer o empenamento, a peça ficar torta.
Então, todos esses conhecimentos teóricos relacionados à física e química dos materiais, eles vão embasar porque o resultado deles é um resultado prático, é a sua peça de cerâmica que está lá dentro, é a sua peça que vai queimar inteira, ou é ela que vai explodir, que vai trincar, que vai rachar. E aí o pessoal falou assim, nossa, mas como é que você sabe só de olhar o que aconteceu? Ué, porque eu tô vendo o tipo de problema e o que ocasionou esse problema. Foi um processo químico-físico que aconteceu dentro do forno. Então eu preciso conhecer esse processo para conseguir interferir, para evitar que isso aconteça, concorda? Um outro aspecto que é muito interessante você conhecer é a mecânica da queima. O que é essa mecânica da queima? É a forma como o calor vai se propagar lá dentro do forno. Então, a condução, a convecção, a radiação. Para que te interessa saber esses processos físicos de propagação do fogo ou do calor? Te interessa saber porque conhecendo a característica de cada um deles vai influenciar no modo como você enforna, no modo como você coloca as peças, se na hora do biscoito você vai colocar um dentro do outro, um em cima do outro, se você vai encostar na parede do forno ou não, se você vai fazer uma meia carga ou carga inteira, o que é melhor. Por quê? Porque esses processos físicos, eles interferem diretamente nas opções que você vai ter na hora de enfornar, na hora de colocar a peça dentro do forno, qual é a posição, qual é a quantidade, qual é a maneira, o esmalte, por exemplo, um esmalte que precisa de uma temperatura maior, em que parte do forno eu coloco? Como é que eu vou saber isso? Porque eu tenho que conhecer a atmosfera dentro do forno, como é que o ar quente e o ar frio, eles se comportam lá dentro, como é que funciona essa atmosfera? Aí vai entrar também os medidores de temperatura. Você precisa conhecer também esses medidores. Que tipo de medidores que eu tenho? Quais são as ferramentas que eu disponho para medir a temperatura dentro do forno? Nós temos o termopar, o cone, tem o pirômetro a laser e tem a leitura que você faz das cores do forno. O que é esse termopar? Como funciona um termopar? É um termômetro que dá dentro do forno. Tudo bem, legal. E como que é esse termômetro? Dependendo do material com que esse termômetro é feito, ele vai fazer uma leitura até determinada temperatura. A partir daquela temperatura, você precisa de um termômetro de outro material, senão a aferência da temperatura não vai ser correta. Esse termômetro é ligado por um par de fios a um indicador e é nesse indicador que você vai fazer a leitura da temperatura. Acontece que esse indicador, ele não só mostra a temperatura, como ele também consegue mandar o comando para o seu forno elétrico ou para o seu forno a gás automatizado para aumentar ou diminuir o input de calor, ou seja, para disparar a eletricidade para aquecer as resistências ou para abrir a entrada de gás. Então, assim, tudo isso é interessante você conhecer para você conseguir lidar com o equipamento, para você manusear esse equipamento, né? O cone, como usar o cone, como fazer a leitura que o cone te apresenta. Eu faço algumas sugestões de utilização do cone para ver as partes que seu forno é mais quente, mais frio, como que você faz isso, como que você pode tirar o melhor proveito disso. O pirômetro a laser é muito legal, uma tecnologia super bacana, mas ele faz uma leitura super pontual. Então, assim, como que isso vai te ajudar? E tomar cuidado como isso pode te prejudicar, porque pode ser uma leitura de uma parte do forno e a outra parte está em outra temperatura. E aí a gente tem também a leitura através das cores, né? Quando o forno tá vermelho cereja, mais ou menos que temperatura que é. E o ideal é que você conheça todas. Por quê? Porque você pode combinar todos esses métodos de ver a temperatura do seu forno e ver em qual momento você vai utilizar qual método. E isso é muito importante. Por quê? Porque a temperatura que você queima é o que vai determinar um dos fatores importantes que vai determinar o sucesso ou não da sua queima.
Como que você vai determinar essa temperatura? Pensando na argila que você usa, pensando no esmalte que você usa, porque tudo tem que estar combinando. Não adianta você pegar uma argila de baixa temperatura e queimar lá em cima em alta, que a argila não vai aguentar. A mesma coisa vai acontecer com o teu esmalte. E aí, se você queimar o esmalte numa temperatura inadequada para ele, ele vai te trazer uma série de problemas, que são esses problemas que o pessoal tá me apresentando, que eu tô tentando ajudar a corrigir. Craquelado, pinhole, pintinha, esmalte fervido, bolha cortante, retração, uma série de coisas do esmalte que estão relacionadas com a queima. Não são todos os problemas do esmalte que estão relacionados à queima. Tem alguns problemas que estão relacionados à incompatibilidade entre o esmalte e a massa, a formulação do esmalte, mas tem muitos que a queima vai influenciar sim no sucesso ou na desgraça do esmalte. Ainda sobre a mecânica de queima, tem uma coisa que é muito importante, que é o material refratário que você vai usar dentro do forno. E aí, nesse ponto, a radiação, ela vai te dar alguns indícios do tipo de material que você vai usar. Quais são as matérias-primas das placas refratárias que você usa, ou pé de elefante, que você usa esse modelo, ou os carretéis. Então, assim, como escolher? Então, qual é o material adequado para o tipo de queima que você tem, né? Vou contar um exemplo, assim, super comum que acontece quando a gente desconhece mesmo o material. Eu fui visitar uma fábrica de cerâmica de pastilha que tem aqui em Vinhedo, a Jatobá. Eles fazem umas pastilhas lindas, eu adoro. Eu pedi autorização para ir lá, conversei bastante com o pessoal da produção, que eu queria aprender. Eles têm um forno que é um forno de passagem. Como é que é? É um carrinho que tá com as peças que vão ser queimadas, né, com as pastilhas, e ele vai passando, e aí ao longo desse forno vai tendo a entrada de ar, a entrada de combustível, a queima e tal. Chega do outro lado, as peças já estão queimadas. Nesse forno de passagem, que é o que a maioria das indústrias de revestimento usa, tem queimas que chegam a ser feitas até em 1 hora, quer dizer, um tempo recorde. E uma temperatura muito alta. Muito bem. Foi super legal, eu aprendi pra caramba. Na saída eu vi um monte de placa refratária. Eu falei, nossa, que tá fazendo esse monte de... Ah, isso aí a gente vai virar entulho. Eu falei, você tá falando sério? Posso pegar? Pode. Ah, beleza. Aí eu peguei algumas que estavam mais ou menos inteiras ali, trouxe as placas e eles queimam lá 1260 graus. Show. Eu vou queimar aqui 1240 graus, na época, que era o que o meu forno alcançava na época. Beleza, queimo. Quando eu abro o forno, a desgraça. As placas tudo entortada, derretida, perdi a fornada. Tudo que tava em cima e embaixo daquela placa se foi. Gente, mas o que acontece? Aí eu fui conversar com eles, não, a gente queima assim, assim, assado, mas como que você queimou? Aí quando eu conto como é meu forno, totalmente errado, porque o forno deles é um forno de passagem. É uma outra atmosfera que tem lá dentro, é uma outra mecânica de queima, é uma outra forma de condução, convecção e radiação desse calor. As minhas peças aqui, o forno fica parado, fica lá dentro, 12 horas de queima. Eu cozinhei essas placas, entendeu? O negócio amoleceu, derreteu. Por quê? Material inadequado. Esse material que eles usam para fazer, eles mesmos produzem o refratário deles. É adequado para a queima deles, totalmente inadequado para mim. Então é importante você conhecer sim o mínimo para você não perder a sua fornada como eu perdi a minha. Bom, aí a gente chega no ponto X, a curva de queima. Todo mundo acha que saber a curva de queima, ou pegar uma curva de queima padrão, um modelo que funciona para alguém e você copiar igual, vai funcionar. Não necessariamente. Por quê? Porque a sua curva de queima tem que ser determinada considerando tudo isso que eu já falei, mais qual argila você usa, qual esmalte você usa, como é a estrutura do seu forno. Aí você vai saber como fazer essa curva. O que é uma curva de queima? A curva de queima é saber a relação entre a subida da temperatura, ou seja, aquecimento e o tempo. É um gráfico, por isso que é uma curva. E quando ela está subindo, ela é uma rampa de subida. Quando a temperatura está descendo,
É uma rampa de descida. E quando a temperatura tá estável, permanece igual, ela é um patamar. Bom, aí para determinar a sua curva de queima, você vai considerar todos esses fatores que influenciam. E quais são esses fatores? A argila que você usa, o esmalte que você usa vai determinar a temperatura final que você quer chegar, como que é a estrutura do seu forno vai influenciar na velocidade de subida dessa temperatura, como é a ventilação do seu forno, como é a sua enforna, tá com carga cheia, tá com meia carga, qual é o tipo de mobília que você tá usando, que são esses refratários. Então, tudo isso tem que ser observado e considerado. Daí, se eu chego aqui e te passo a minha curva de queima, você copia, faz igualzinho e não dá certo, você vai falar, ah, Flávia não passou a curva certa. Passei, mas essa curva que dá certo pra mim, nessas condições. Agora mesmo, vocês acompanharam, eu mudei o forno, comprei um forno que chega numa temperatura mais alta. Mas não é só a temperatura final do forno que muda. Mudou toda a estrutura do forno, mudou a mobília, porque a mobília que eu tinha no outro foi embora junto com o outro, que era aquelas placas em meia-lua. Agora veio outro tipo de mobília. Então, assim, eu tô refazendo toda a minha curva. Eu fiz uma queima, viu o que eu posso mudar, o que eu acho que pode melhorar. A queima foi maravilhosa, mas ainda tem coisas para ajustar. Eu vou mudar de novo a curva, vou fazer um teste. Ou seja, não é uma receita pronta. E como que é que eu vou fazer essas mudanças? Baseada nos conhecimentos que eu tenho, nos conhecimentos de química, física e de tudo que acontece dentro do forno, das transformações da matéria. Então, resumindo, esses são os conhecimentos que eu considero básicos. Por isso que eu falei assim, gente, isso é o mínimo que vocês têm que saber. Minha preocupação hoje aqui é dar um roteiro básico do mínimo que seria legal você saber e entender para conseguir tomar atitudes e fazer escolhas na sua queima de uma maneira consciente e que tenha muita chance de ter sucesso. Esse foi o objetivo. Eu espero que eu tenha ajudado e continua mandando as dúvidas, porque esse material é muito legal para eu conseguir direcionar as explicações, os vídeos aqui, os posts no Stories, tudo isso para conseguir efetivamente ajudar e não ficar tentando adivinhar o que vocês precisam aprender. Assim fica mais fácil de direcionar a resposta para conseguir atender a sua necessidade. Tá bom? Espero que eu tenha correspondido ao pedido que as pessoas me fizeram, pelas mensagens, pelos comentários, e que tenha clareado aí os estudos de vocês, tá bom? Um beijo, uma boa semana para todo mundo.